Saudações, meus amigos. Iniciamos aqui mais uma transmissão do nosso programa, A Voz do Comunismo. No programa de hoje vamos falar a respeito de um fato que saiu em algumas mídias sociais, que eu achei bastante curioso, especialmente por conhecer já quem é o protagonista dele. Trata-se de uma notícia aqui a respeito de um líder ativista da parada LGBT foi preso em Moscou. Muita gente talvez já deve saber que na Rússia, um país que é tolerante para com os homossexuais, não é permitida a propaganda de valores não tradicionais. Quer dizer, isso que a gente vê aqui no Brasil, que muita gente é contra, mas que por influência da mídia acaba sendo forçado na casa da gente, acaba sendo forçado por meio da TV, por meio das redes sociais, enfim, de uma série de coisas. Eu, por exemplo, não assisto TV, mas se eu for para uma academia eu sei que vai estar alguém assistindo alguma coisa lá, né, com algum apresentador, seja com um apresentador gay-friendly, seja algum tipo de propaganda dessa causa através de novelas, de uma série de coisas. Enfim, e por que é que eu estou falando a respeito disso? Por que é que, mas isso aconteceu na Rússia, o que isso aí tem de interessante para nós aqui no Brasil? Isso tem muita coisa interessante, senhores, porque isso que eles fazem lá na Rússia hoje, esses atos de provocação, são os mesmos atos que eles fazem aqui no Brasil para ofender as pessoas, para ameaçar e perseguir, inclusive até de forma jurídica, difamando pessoas, qualificando-as como homofóbicas, né? A pessoa que diz que você é homofóbico, ela está dizendo assim, que você quer matar gays, ela está dizendo que você prega violência contra gays, o que é um absurdo. Você ser contra uma prática, ser contra uma ideologia política. E isso nós já fizemos aqui isso nós já enfatizamos aqui umas 500 vezes. Que aqui ninguém tem absolutamente nada contra gays. Pessoas de todas as orientações sexuais, seja ela tradicional, seja não tradicional, são muito bem-vindos aqui no nosso canal, são muito bem-vindos na página. Agora, o que nós não admitimos é o quê? O que nós não admitimos são proselitistas dessa causa. São pessoas que se fazem de vítima, que saem por aí nos difamando, como tem muita gente que faz, e não só militantes LGBT, diga-se de passagem, mas principalmente anarcocapitalistas também, e isso aí nós não vamos admitir. Nós já enfatizamos mais de milhares de vezes aqui que somos contra a ideologia LGBT, porque entendemos que é uma ideologia imperialista e ligada à intolerância, ao fascismo. Basta nós vermos aqui, eu estou aqui, senhores, por exemplo, numa página de uma organização comunista russa, Antidesa, quer dizer, Antidesinformácia. Петр Порошенко одобрил проведение гей-парада в Киеве. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer, isso aqui está no VK, né? Poroshenko elogiou a realização da parada LGBT em Kiev. O Poroshenko, que todo mundo sabe, é um ditador ucraniano que promove um massacre de sua própria população e que agora está dizendo aqui, né, segundo ele, que se relaciona com isso como um cristão e como presidente europeu. Que é algo unificado essa compreensão. Quer dizer, ele considera que por ser um presidente europeu, deve elogiar a parada LGBT. A Europa, que diga-se de passagem, a maioria dos países europeus faz parte da OTAN, que é um bloco imperialista, é um bloco que matou milhares de pessoas na Líbia. A bandeira LGBT é uma bandeira manchada com o sangue de inocentes e de vítimas do imperialismo. E aí, é interessante perceber como temos aqui um partido que se diz comunista, que de comunista não tem absolutamente nada, que promove a propaganda LGBT através da esquerda. É evidente que de esquerda essas pessoas não têm nada, mas são de oportunistas. O que é mais interessante dos ativistas LGBT, e essa é uma das razões pela qual a maioria das pessoas tem ódio a esse movimento, é que para eles não basta só se resumir lá ao clubinho deles. Porque se eles fizessem a festa deles lá no quarto e tal,
né? Tava tudo tranquilo, mas não, eles querem levar a cama para a sociedade, e como eles não têm nenhuma referência, então eles saem por aí dizendo que todo mundo é gay, especialmente se esse indivíduo já tiver sido eternizado, como é o caso de Karl Heinrich Marx. Nós temos aqui este encarte ridículo desta organização. Observem só. Isso chega a ser sinceramente nojento. E depois, né, Marx deve estar se revirando em sua tumba. E depois esse povo ainda se pergunta por que nós falamos tão mal deles. Porque se eles ficassem só, né, de publicar lá a coisa do como é que é o nome daquela, do YMCA, né, do AIDS Training Man, dessas coisas aí, a página deles estava tudo bem, mas não. Eles têm que difamar a imagem dos comunistas. Querem difamar, inclusive, a imagem de Karl Heinrich Marx, o grande fundador do marxismo, o grande fundador do comunismo científico. E é por isso, senhores, que nós fazemos oposição a essas pessoas, porque elas são absolutamente desagradáveis, são simplesmente nojentas, são pessoas repugnantes. Obrigado.